o seu cartão de crédito e por que você deve fazer isso, mesmo que o seu objetivo seja viajar. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Murilo, o Papo Milhas, e eu te ensino de forma simples a transformar os seus gastos, os gastos que você já tem, em viagens. Então, se você gosta de viajar, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube entenda que você quer realmente aprender a viajar gastando muito menos. E claro, se você conhece alguém que gosta de viajar, também já compartilha esse canal para que possamos chegar a mais pessoas. E você deve estar pensando nesse momento, mas Murilo, ter lucro com o meu cartão, o meu objetivo é só viajar, e eu te entendo perfeitamente. O meu objetivo, alguns anos atrás, quando eu aprendi sobre milhas, também era viajar. Mas o que aconteceu? Eu me deparei com uma situação. Eu nunca me interessei, pelo menos no início, não me interessava muito em ficar fazendo essas estratégias de compra e venda, até que os meus alunos começaram a pedir um pouco mais, perguntar como que funciona, e aí que eu fui estudar. E eu me deparei com um mundo maravilhoso que eu não precisava escolher entre um e outro. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Isso aqui é que eu quero mostrar para vocês. Como e por que vocês devem ter essa estratégia aqui com vocês. É óbvio que existe uma grande diferença entre as pessoas que querem apenas ter renda extra, lucrar com milhas, e as pessoas que querem viajar. Então, o meu objetivo nesse vídeo não é te mostrar estratégias exclusivas para quem quer lucrar, para quem quer apenas pensar em renda extra, pegar suas milhas e vender. Não é o meu objetivo, porque quem quer fazer isso de uma forma que sugere uma nova renda para a pessoa, tem que fazer alguns detalhes a mais do que eu vou explicar aqui, como, por exemplo, fazer, a gente chama de fazer com vários CPFs, ou seja, pegar milhas em nome de outras pessoas, porque existe uma limitação que você pode vender e utilizar isso de tal forma. Não é o meu objetivo aqui. O meu objetivo é te mostrar como que dentro aí do seu CPF, das suas limitações, você consegue ter lucro, você não vai viver do que eu vou te ensinar aqui. Vamos deixar essa expectativa bem clara, mas você pode ter um lucro para ser utilizado nas suas viagens. O miserável é um gênio! E é isso que eu quero te mostrar. Como que você vai fazer e por que você deve pensar nessa estratégia. Principalmente se você não gasta tanto assim por mês. Mas, Murilo, o que é tanto assim por mês? Se você não gasta por mês o suficiente para que os gastos no seu cartão te dê aí pelo menos uma passagem por ano, é uma estratégia muito interessante que você pense no que eu vou te falar agora. Agora, um detalhe. Não estou falando de dinheiro fácil, não estou falando que você vai ficar rico com isso, não estou falando nada disso. Eu estou te dizendo que existe uma possibilidade de você aumentar aí as suas despesas, ou melhor, a sua movimentação no seu cartão, sem necessariamente aumentar os seus gastos. Pelo contrário, você pode ter lucro com isso. É algo bem interessante a ser feito. Eu quero te mostrar aqui. Para ficar um pouco mais didático, eu vou compartilhar a tela do meu computador com você com um pequeno mapa mental que eu fiz para ilustrar como que você deve fazer, por que você deve fazer. Vem na tela do meu computador. Então, a primeira coisa que nós vamos entender nessa parte de lucro no cartão é como que acontece. Você vai usar os pontos e milhas que você já tem. Murilo, eu não tenho nada. Dá para ter lucro assim mesmo? Sim, dá para ter lucro. Mas quanto menos você tem, pior para você. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Pior será a sua lucratividade. Eu já vou te explicar. O que acontece? Eu chamo de pontos orgânicos e de pontos pagos. O que significa isso? Pontos orgânicos são aqueles pontos que vieram de graça. Você não teve um custo adicional para tê-los. Como, por exemplo, as compras inteligentes. Inclusive, eu mostrei sobre isso no vídeo. Vou deixar o vídeo aqui para vocês. O vídeo que eu coloquei, inclusive, essa semana.
falando sobre como que você pode baratear a sua viagem ou até sair de graça as passagens de uma viagem de lua de mel utilizando uma das formas de pontos orgânicos, que são as compras inteligentes, que é onde você consegue comprar os produtos que você já vai comprar e transformar cada real que você gastar em pontos de volta para você. Isso vão se transformar em milhas. Isso aqui é muito importante. Ter esses pontos, além dessa forma que eu acabei de citar, o cartão de crédito é uma outra forma que você consegue ter esses pontos aí gratuitos. Ah, Murilo, mas eu pago anuidade. Você não paga anuidade para ter os pontos. Você paga a anuidade do seu cartão. Então, esses pontos, mesmo que ele tenha aí uma anuidade, eles são considerados pontos gratuitos. Agora, se você quiser considerar como pontos pagos, basta você fazer uma conta muito louca aí que você vai chegar a quanto que ele está pagando por cada ponto. Mas eu acho que a ideia aqui não é essa. Então, os pontos orgânicos. Quanto mais pontos de graça você tiver, melhor para você. Por quê? Depois você vai comprar pontos baratos para aumentar a sua possibilidade. Então, nessa brincadeira aqui de comprar pontos, você consegue fazer em 6 meses mais de 1 milhão de pontos. Eu, por exemplo, nos últimos 6 meses, fiz mais de 3 milhões de pontos vendidos. Não são pontos aqui adquiridos, são pontos vendidos, porque dessa possibilidade de pegar os pontos e comprar pontos baratos. Quando você já tem a primeira parte, voltando para a primeira parte que eu acabei de falar, quando você já tem pontos vindos de graça, seja através de compras inteligentes, do seu cartão, isso facilita e aumenta muito o seu lucro. Às vezes você pode comprar uma quantidade de pontos, vou colocar exemplificando aqui, sem querer entrar muito em detalhes, para não confundir vocês. Mas vamos imaginar que você tenha 150 mil pontos comprados. Passa numa transferência bonificada 100%, isso vira 300 mil pontos. Mas você teve aí pontos, seja milhas lá na companhia aérea ou do seu cartão, mais 100 mil pontos. Não importa como que veio, o importante é que esses 100 mil vieram aí de forma gratuita. Então você está adicionando os seus 100 mil mais esses 300 mil e isso você aumenta o seu lucro. Você não precisou pagar por esses 400 mil pontos. Você pagou só por 150. Os outros vieram através de estratégias tanto de transferência bonificada quanto a estratégia dos seus ganhos gratuitos, vamos dizer assim, ou do ganho dos seus pontos gratuitos. Feito isso, você vai usar plataformas como Hot Milhas e Max Milhas. São as maiores do mercado, são as mais confiáveis. Murilo, existem outras? Sim. Murilo, posso vender para o meu tio, para minha tia, para minha prima? Pode. Inclusive, essa forma de venda direta, ou seja, sem essa intervenção de uma Hot Milhas, de uma Max Milhas, faz até com que a sua lucratividade aumente e o seu tempo de recebimento seja reduzido. Como assim, Murilo? Tempo de recebimento? Essas plataformas, elas têm um tempo para te pagar. Quanto tempo? Depende da forma como que você coloca para vender. Por exemplo, a Hot Milhas, você pode escolher entre receber um dia útil ou até 150 dias corridos. Obviamente, quanto maior o prazo você der para a empresa, mais ela vai te pagar. Então, com isso, como é uma diferença muito significativa, muitas vezes acabamos optando por receber em 150 dias. Mas isso leva um tempo aí, 5 meses de espera para receber o seu recurso. Às vezes você não tem esse tempo de espera. E aí, vender para um terceiro pode ser uma opção. Aqui vem um detalhe. Tome cuidado para quem que você vai vender. Que seja de pessoas confiáveis, para que você não tome nenhum tipo de golpe. Eu, Murilo, não gosto de ficar oferecendo para pessoas desconhecidas. Eu prefiro utilizar essas plataformas que eu sei que são confiáveis, que eu sei que vão me pagar no tempo certo, que eu não vou ter problema nenhum. Além do mais, quando eu coloco as minhas milhas à venda nessas plataformas, eu não preciso ficar me preocupando. Então, elas fazem totalmente essas emissões. Pronto. Tá com elas, elas vão lá e depois me pagam. Agora, quando você vai fazer de forma particular, aí o que vai acontecer?
das duas, uma. Ou você vai ter que você vai ter que entrar lá na sua conta, fazer a emissão para a pessoa ou passar a senha para essa pessoa. Se for uma pessoa de muita confiança, tudo bem, você pode fazer. Caso não seja, ainda vai te dar o trabalho de emitir. Então, nesse caso, você precisa cobrar um pouquinho a mais por isso. Ok? Então, depois de como que acontece, vamos entender os benefícios. Quais são os benefícios? Primeiro, você gera uma movimentação no seu cartão que te dá pontos. Vou te dar um exemplo. Eu fiz uma movimentação de uma compra de pontos na Esfera com 50% de desconto e eu gastei aproximadamente um pouquinho mais de R$10.000 na época. Nossa, Murilo, R$10.000? Sim, R$10.000, mas segura que eu vou te contar. No mesmo dia, eu peguei esses pontos, comprei 300 mil pontos ali, ou o suficiente para chegar a 300 mil pontos, não foi exatamente 300 mil pontos, e eu transferi para a companhia aérea com 100%. Feito isso, eu já coloquei à venda. Então, quando eu coloquei à venda, aqueles R$10.000 me geraram lucro. Eles me geraram lucro. Então, eu estou movimentando o meu cartão que me dá pontos, mas ao mesmo tempo tendo lucro. Então, aquela despesa, em algum momento, elas virão para mim de volta. Então, eu não vou ter essa despesa na íntegra. Eu vou ter que pagar algumas parcelas, como vocês já estão vendo aí na tela, que eu vou chegar lá. Os lucros pagam as despesas da compra de pontos. Então, eu comprei R$10.000, só que eu vendi por 10 mil e alguma coisa, não me lembro exatamente os valores. Se eu não me engano, foi R$10.450, algo. Se não foi isso, foi bem próximo. E eu vendi por quase R$11.000, 11 mil e alguma coisa, porque eu já tinha alguns pontos lá também na companhia aérea. E aí entra no que eu falei com vocês. Mais pontos você tem, você vai e vende. Então eu tive esse retorno, só que não foi em 150 dias, foi num prazo menor, se não me engano, foram 90 dias. E aí que vem a parada aqui que eu quero contar para vocês. Você pode parcelar essa compra. Quantas vezes eu posso parcelar? Depende de onde você estiver comprando, mas nesse caso, por exemplo, eu parcelei de 12 vezes. Por que eu parcelei de 12 vezes? Porque quando eu recebesse o dinheiro, as outras despesas seriam pagas com aquele dinheiro. É algo que eu vou até colocar aqui para vocês isso. Então, prestem atenção que na prática, eu não precisei tirar do meu bolso R$10.000. Eu precisava ter de limite R$10.000 para fazer essa operação, mas eu não tirei do meu bolso. Isso aqui é muito importante. Imagina que você vai fazer um investimento, um LCI, um CDB, com um prazo ali de 6 meses. O que você precisa fazer essa LCI ou no CDB? Você precisa colocar na totalidade aquele dinheiro, o dinheiro fica com o banco e aí depois de um determinado prazo, o banco te devolve com juros. Imagina se você pudesse fazer isso pagando parcelado para o banco ainda te dar pontos com isso no seu cartão de crédito e ele, dentro do prazo estabelecido, ele te retorna aquele dinheiro. Mas você não colocou nem metade do dinheiro para ser investido e ele já te retornou. É isso que acontece quando você faz investimentos com lucro no cartão e quando você parcela. Você recebe o dinheiro antes de acabar de pagar. E aqui vem uma coisa importante, você usar o lucro na viagem. Ah, Murilo, eu não quero usar o lucro na viagem. Está tudo bem, mas lembre-se que esse canal te ensina a viajar. Use o lucro ou para fazer novas movimentações, para poder viajar mais, ou para que você tenha aí mais dinheiro para utilizar na sua viagem. Eu, por exemplo, em junho do ano passado, eu fiz uma movimentação como essa. Utilizei as minhas milhas que eu tinha para passagens e eu peguei parte das milhas que eu tinha, vendi e aí eu tinha dinheiro suficiente para pagar a hospedagem que eu precisava, mais os meus gastos com a viagem. Então, na prática, essa viagem ela saiu de graça para mim. Por que ela saiu de graça? Eu fiz uma movimentação que gerou lucro. E essa é a ideia que eu quero ensinar para vocês. Fazer a movimentação que gere lucro para que vocês utilizem o lucro na viagem, tá? O lucro. E muitas vezes esses lucros eles são superiores aos investimentos tradicionais. Principalmente quando você junta
pontos que você já tem que vieram sem custo, mais pontos com custo. Isso faz com que o seu lucro aumente, como eu contei para vocês lá que eu investi R$ 10.000 e tive o retorno R$ 10.400, tive o retorno, se eu não me engano, de R$ 11.200. Foi algo bem próximo a isso. Isso foi uma das movimentações, porque nos últimos 6 meses, pelo menos em relação ao que eu gravo esse vídeo, eu movimentei mais de R$ 60.000 em termos de venda de milhas, mais de 3 milhões de milhas vendidas, tá? Então, eu estou contando um exemplo para vocês entenderem o que é possível fazer. E aí você vai utilizar esse lucro nas viagens e esses lucros eles são superiores aos investimentos tradicionais. Agora, é óbvio que você precisa ter cuidados. Como eu te disse, isso aqui não é um dinheiro fácil. Quais cuidados você precisa ter? Não faça se você não tiver condições de bancar as parcelas iniciais até receber o dinheiro. Não ache que você vai comprar hoje e amanhã o dinheiro está na sua conta. Ou que você vai comprar hoje e em 30 dias está na sua conta. Pode estar em 30 dias na sua conta se você escolher receber em menos tempo lá na Hot Milhas. Pode, mas saiba que você vai receber menos. Então, caso você faça essa movimentação, pensando nesse tipo de, ou melhor, nesse prazo de recebimento, o que você precisa entender? Que você vai receber menos. Então, faça como que eu posso dizer, uma simulação. Lá na Hot Milhas é possível fazer uma simulação de quanto que você vai receber por isso. Então, vai lá, faça a sua simulação. Se não tiver condições de pagar ali 4 ou 5 parcelas, dependendo do tanto que você parcelar, não faça. Não faça, porque você pode se endividar com isso. Não espere que o dinheiro caia assim, ó, de uma hora para outra. Lembre-se, é como se fosse um investimento. Você coloca o dinheiro e vai receber depois de um determinado prazo. Já conte com isso, não como uma renda extra, e sim como um investimento. Aqui vem um outro detalhe importante, ó. Se você parcelou, quando receber o dinheiro, deixe ele separado para bancar as parcelas. Vou te explicar em números para você entender. Vamos imaginar que você faça uma compra de R$ 10.000 em pontos. Eu estou colocando isso aqui para você entender, facilitar aqui o seu entendimento em termos de números. Se você parcelou de 10 vezes, você vai pagar R$ 1.000 por mês. 10.000 dividido por 10, R$ 1.000. Até aqui, nada demais. Você vai e coloca à venda os seus pontos e vai receber, vamos imaginar aqui que sejam R$ 10.500. O que você vai fazer quando você receber o seu recurso? Vamos imaginar que você receba esse recurso em 5 meses, no prazo máximo lá na Hot Milhas. Ainda te faltam 5 parcelas para serem pagas. Pegue o bendito dos R$ 5.000 e coloque em algum lugar que você não vai gastar, seja num CDB de liquidez diária, numa conta corrente remunerada, não importa. Você nem precisa ter como que eu posso dizer nesse dinheiro, ter um rendimento muito grande. Não, aquilo ali é só para ficar guardado, rendendo que seja pouco, mas rendendo para que quando a parcela do seu cartão chegar, ela está separadinha para você ir lá e bancar tudo o que você precisa para que você não passe aperto financeiro. Murilo, e o que eu já paguei? Bom, o que você já pagou, você tem 2 opções. Uma, você retorna de onde você tirou, se foi de algum investimento. Outra, se você tirou do seu mensal ali, que você pagou de fato por elas, pegue esse dinheiro para você reinvestir. Afinal de contas, você já gastou esse dinheiro mesmo. Então, pegue esse dinheiro, que seja para suas viagens ou para você fazer uma nova operação como essa quando você tiver a oportunidade. E lembre-se sempre, façam isso de forma sustentável para que você consiga fazer isso mais vezes. E outro detalhe, não deixe a ganância te cegar. Faça no seu ritmo financeiro. Não é porque um fulano aí na internet falou que faz não sei quantos mil por mês que você tem que fazer. Se você está começando agora, é a mesma coisa. Imagina eu vou chegar lá na academia, malho há pouco tempo, eu vou disputar com um bodybuilder, eu vou disputar com aqueles fisiculturistas.
Não dá, eu vou me machucar. A mesma coisa acontece com você se você estiver começando. Vai no seu passo financeiro, faça uma operação, gere lucro, pegue esse dinheiro do lucro, faça outra operação e assim você vai conseguir operar mais vezes em volumes maiores, tendo maiores controles sobre o que você está fazendo. Caso contrário, se você deixar a ganância de cegar, se você deixar, eu quero ter tudo, quero ter muito dinheiro, quero ter lucro agora, esse processo pode te deixar endividado se você não tiver controle. Então, é algo muito bom, é algo que vocês devem fazer, mas é algo que devem fazer com cuidado. Para eu chegar a movimentar 60 mil reais em 6 meses, mais de 3 milhões de milhas vendidas, não foi da noite para o dia. Eu comecei com pouco, eu comecei fazendo uma movimentação pequena, depois eu tive lucro, depois eu fiz outra movimentação. Assim que eu fui crescendo os meus investimentos, tá? Se você vai fazer sozinho, tome muito cuidado. Agora, é óbvio, se você vai fazer acompanhado, como por exemplo os meus alunos, tem todo um acompanhamento, meus alunos do Viagem Todas as Férias, tem todo esse processo muito mais detalhado do que vocês estão vendo aqui. Eles podem fazer uma movimentação maior, caso tenham aí um aporte financeiro. Eu sou muito conservador em relação a isso, essa questão financeira. Acho que você deve fazer sempre de forma sustentável. A minha vida inteira eu fiz assim e por isso eu nunca me endividei, por isso que eu nunca tive problema, nunca atrasei uma parcela, seja que for, eu nunca atrasei uma parcela por causa dessa consciência financeira que eu tenho, que eu quero passar aqui para vocês. Se você chegou até aqui, é sinal que você gostou, então dê o seu joinha, compartilhe lá no grupo da família, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com quem gosta de viajar, para que vocês consigam viajar juntos. E lembre-se, o vídeo ainda não terminou, tem um make-off agora. Esse assunto de gerar lucro com cartão de crédito é algo que apareceu na minha vida assim, meio sem querer. Como que eu posso dizer meio sem querer? Porque nunca foi meu objetivo. Meu objetivo sempre realmente foi viajar, é algo que eu gosto muito. E eu queria simplesmente poder viajar. Só que o que aconteceu? Meus alunos começaram a pedir, querendo saber mais informações. Eu falei, bom, vou ter que estudar mais sobre o assunto, estudar e praticar. Comecei a estudar e praticar. E algo bem interessante eu descobri nesse caminho, que isso era um processo que podia me ajudar bastante. E aí o que eu acabei descobrindo nisso tudo é que ele é muito interessante para quem tem uma renda até mais baixa. Quem tem uma renda mais alta consegue fazer muito mais movimentação. Isso é indiscutível. Mas eu diria que ele é quase obrigatório para quem gasta menos. Então, se você gasta 2, 3 mil reais, que não é uma renda baixa para o nível da população brasileira, lembre-se, eu não estou falando ganhar, estou falando de gastar no cartão, porque se a pessoa faz isso de forma consciente, no cartão, significa que ela ainda tem outros gastos, pode ser parcela de financiamento, pode ser um aluguel. Então, uma pessoa que gasta 2, 3 mil reais por mês no cartão, ela tem que ganhar, ou a renda familiar tem que gerar no mínimo em torno de 4 a 5 mil reais mensais. É uma renda muito superior à maior parte da população brasileira. Mas quem gasta menos que isso, R$ 1.000 ou até menos de R$ 1.000, também pode fazer, claro, cada um dentro do seu limite, tendo uma condição financeira, mas pode começar a fazer. E isso, quando você começa a fazer e aumenta os seus gastos no seu cartão, mas na verdade você não está aumentando seus gastos, apenas a movimentação no seu cartão, isso faz com que a sua movimentação aumente se você tem um ponto. Ou se você tem cartão que te dê pontos, que eu espero que você tenha, se não tem, é algo para se pensar. Você começa a gerar essa movimentação que vai te dando pontos para que você consiga viajar ou gerar mais lucro. E aí lembre-se o que eu falei nesse vídeo. A primeira parte é ter pontos de forma orgânica, ou pontos gratuitos. Então, gerar lucro com o seu cartão vai te gerar pontos orgânicos se você fizer isso dentro de um cartão de crédito que te dê pontos. Eu, por exemplo, só faço nos meus cartões de crédito que me dão pontos. Então, eu tenho até mais de
cartão aí, que eu tenho um cartão exclusivo que eu faço só para essa movimentação, para eu não ter o risco de me perder em termos de limite ou não conseguir aproveitar uma boa promoção, porque eu não tinha o limite. Nunca aconteceu, porque eu sempre me cuidei em relação a isso. Murilo, posso, ao invés de parcelar, não gosto de ficar parcelando, ao invés de parcelar, posso pagar tudo à vista? Se você tem um dinheiro em caixa, sim, pode, mas saiba que o seu lucro não é o mesmo. Lembre-se, vamos pegar o exemplo que eu dei durante esse vídeo. Se você parcela 10 mil reais de 10 vezes, ou se outra pessoa não parcela 10 mil reais de 10 vezes, ela vai pagar à vista. Então você tem que tirar 10 mil reais do seu bolso. A outra não. A outra vai tirar 1.000 reais um mês, 1.000 reais no outro, 1.000 reais no outro, durante 5 meses. Depois ela recebe, se ela colocar na Hot Milhas, recebe em 5 meses aquele dinheiro. Ou seja, ela tirou só 5 mil reais. Então, essa é a vantagem de você parcelar. Existe certo ou existe errado? Não. Existe estratégia. Porque a estratégia de quem pega e paga à vista, ela é interessante se você quiser aproveitar mais estratégias. Porque lembre-se, se você parcelou de 10 vezes, o seu limite vai ficar ali reduzido. Agora, quem parcela vai pagar menos. Então não existe certo nem errado. Existe essa situação em que você aí vai decidir, né, o que é melhor para você. Eu, particularmente, prefiro parcelar. Até porque eu tenho limites altos no meu cartão. Eu não preciso ficar me preocupando tanto assim. Agora, se você faz muitas movimentações com muitos CPFs, aí já é diferente. Você, de fato, já tem que fazer algumas movimentações à vista para conseguir ter mais limites como esse. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou. Caminhe esse vídeo, compartilhe o canal, vamos ajudar esse canal a chegar a mais pessoas, vamos ajudar esse canal a crescer. Afinal de contas, isso aqui é informação que não é qualquer pessoa que te dá a informação de você gerar pontos, você gerar milhas através de estratégias de ainda te dar lucro. Isso é muito bom. Então vamos compartilhar informação de qualidade. Um abraço e até o próximo vídeo.